Oi, sereias, sertões, seres mágicos dessa internet, tudo bem com vocês? Meu nome é Morgana, sejam muito bem-vindos ao Canto de Udoiá. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência no curso de técnico de enfermagem. E a vivência de hoje vai ser sobre o laboratório de anatomia. Bom, vamos lá. Para você que não acredita que a espiritualidade existe, eu vou dar um exemplo. Essa semana eu tive meu laboratório de anatomia. Para quem não sabe, o laboratório de anatomia é onde você estuda o corpo humano, né? Então você encontra peças humanas às vezes, dependendo do laboratório. E às vezes são bonecos, mas a gente aprende em pessoas e em restos mortais. Na minha escola, o corpo ele é conservado. Então, a instituição ela é autorizada, ela usa glicerina líquida juntamente com o formol. Então, o corpo ele não fica muito com aquele cheiro forte do formol, sabe? Não fica com aquele cheiro característico de formol, que é um cheiro muito forte. E não fica, né, com uma pele muito ressecada ou uma pele diferente, né? Com a glicerina, o corpo fica com pele de plástico, né? A sensação que dá da pele humana é plástica. Parece um boneco, mas a gente sabe que aquilo é de verdade, sabe? E é bem estranho, porque ver um corpo conservado é muito estranho, tá? E eu vou contar essa experiência. Bom, então, chegando no laboratório, eu já me deparei com algumas partes humanas. Do lado esquerdo eu olhei assim, tinha uma caixa onde tinha um crânio pela metade, em várias divisões. E quando a gente pegava aquela caixa, a gente viu o crânio, né? A cabeça da pessoa inteira. E quando a gente puxava, era tipo gavetas e a gente via por dentro. Isso foi bem interessante, mas eu não quis mexer porque eu fiquei meio assustada com aquilo, porque é meu primeiro contato, né? Mexendo em pessoas que já faleceram. E o mais estranho é que aquelas pessoas morreram como indigentes. Então, muitas pessoas que estão ali para estudo não foram autorizadas pela família. Então, elas morreram, ninguém reclamou do corpo e elas acabaram por a parte de estudo. Isso é legal? Sim, porque a gente precisa aprender. Mas isso é muito triste, porque a gente não sabe o porquê a pessoa morreu, do que a pessoa morreu, qual é a causa dela estar ali. O que ela carrega é história. A gente não sabe a carga energética daquela pessoa, né? Porque, por mais que pareça um boneco, aquela pessoa viveu, aquela pessoa teve seus entes queridos perto. Essas pessoas talvez tiveram filhos, tiveram netos, essas pessoas tiveram vida. E parece até bobagem falar, mas eu fiquei meio emocionada, porque assim, do lado de onde estava aquela caixa que eu falei com a cabeça, tinha um bebê. Esse bebê era um natimorto masculino, menininho, ele tava com cordão umbilical e ele tinha síndrome de Down, né? Então, acredito que aquele corpo tinha 4 meses e meio. Então, foi muito tenso. E eu olhei assim e fiquei emocionada como uma boa filha de Manjá. Porque eu fiquei imaginando, sabe? Pensando nessa criança. Por mais que tava ali muito tempo, eu pensei na idade que essa criança pudesse ter, né? Com a família, o que ela pudesse viver. E foi muito estranho, porque a gente se coloca no lugar. E eu fui olhar, eu olhei essa criança, ela tava cortada pela metade, então dava pra ver o coraçãozinho, o rim, sabe, o pulmãozinho, dava pra ver as coisinhas. E é muito interessante, mas é muito triste, porque é um bebê. E eu fiquei olhando aquilo e no primeiro momento eu não quis colocar a mão,
Eu fiquei tipo, meu Deus, que é isso? Aí eu fui pra uma bancada onde tinha um coração humano dividido pela metade. E aí eu fiquei olhando, fiquei estudando, né? Porque a professora falou. E cada parte do coração tinha um número e mostrando onde era cada coisa. E eu tava estudando. Ok. Só que eu fiquei pensando, esse coração era um coração humano. O que será que esse coração viveu? Sabe? De quem era esse coração? Sabe? E o lado espiritual sempre estava comigo, sabe? A espiritualidade. Porque eu sinto muita pressão na nuca, assim. E a minha pressão fica... Parece que eu vou desmaiar às vezes. E a minha respiração fica assim, igual eu estou falando com vocês, ofegante. Parece que eu corri uma maratona. E ali naquela sala tava mais tensa. E aí, fui passando para outras mesas. E cada mesa tinha uma parte de um corpo, não tinha braço, não tinha perna, mas tinha órgãos, né? Então tinha cérebro, tinha costela, tinha coração, tinha coluna. Então a gente foi em cada mesa e foi estudar. E no final da sala tinha 2 corpos. E eu olhei assim, eram de um homem e uma mulher. Eu falei assim, gente, eu não quero colocar a mão ali. Porque a gente tem aquela sensação que tá desrespeitando. Porque poderia ser alguém da minha família. E eu fiquei pensando muito, sabe? E passando em todas as mesas e deixando aquela por último. E fui eu e uma amiga, assim, a gente foi ver o corpo. O corpo tava muito intacto. Era uma mulher, primeiro. E uma mulher, assim, que não tava medo, mas ela tava meio de olho aberto. Eu tive aquela sensação de... Eu preciso pedir autorização. Eu preciso... E o tempo todo vem na minha cabeça. Pede autorização pra mexer. Não mexe sem autorização. Você não sabe quem foi ela. E eu, todo o tempo, eu não falei, tipo, isso com ninguém, mas sabe, quando você tá falando com você mesmo na mente, eu comecei a falar na mente. E aí eu cheguei, né, isso eu falando longe, quando eu cheguei perto, eu pedi autorização, eu falei assim, olha, desculpa, eu não sei quem é você, mas eu tô pedindo licença, eu sei que talvez você não queria estar aqui, sua alma não queria emprestar o corpo pra isso. Porque a gente se coloca no lugar, gente. Ninguém quer ser aberto, exposto, ficar 10, 20, 30 anos numa instituição servindo de cobaia, sabe? De teste. E a gente fica pensando, aí uns vão falar assim, tá, mas morreu. Morreu. Acabou. Gente, eu não acho que acabou, sabe? É o nosso corpo, é o nosso templo. Então a gente tem que honrar, sabe? Independente se aquela pessoa morreu de uma forma trágica, de uma forma natural, se morreu com RG ou sem RG. E aí aquilo ficou mexendo comigo. Aí eu fui pra outra maca, era um senhor, e eu fui mexer junto com essa minha amiga. E a gente foi estudar. E eu fui examinar o corpo. Gente, dava muita agonia. De verdade. E eu o tempo todo pedindo autorização. E nesse senhor eu fiquei meio com receio de passar a mão, né? De colocar a mão na mão dele. Porque parecia que a mão tava muito intacta. Eu falei assim, gente, ele vai levantar aqui, ele vai fazer alguma coisa assim. Mas claro que não fez. Né? Não levantou a mão. Não mexeu os dedos. E eu passando a mão nele, assim, tipo, sabe, mão com mão, assim, passando a mão no dedo. Porque eu queria ver, examinar mesmo. E eu pedi licença, muita licença. E eu falei de novo, eu não sei quem é você. Eu não sei se a sua alma autorizou isso. Mas eu tô aqui pra estudar. Então,
vocês fiquem aqui, eu não quero vocês comigo. E tratando com o máximo de respeito. Enquanto tinha outras pessoas que tratavam tratavam com desrespeito total, debochando aquele corpo, rindo, brincando, e eu não gosto disso. Beleza. Aí eu sou filha de Caveira, né? Como eu falei, sou filha de seu João Caveira. Nessa sala de anatomia, nesse laboratório, tinha uma outra sala. Nessa sala tem tanques onde ficam os corpos. Corpos estes que ficam preparados para receber o formol e a glicerina. E muitos sacos de osso. Muitos sacos de ossos. Muitos sacos de ossos. Eu entrei nessa sala, o primeiro impacto que teve foi ver uma máquina no teto, assim, onde levanta os corpos, né? Porque, querendo ou não, pega, não sei por onde, não sei se é por aqui, eu não sei se colocam alguma coisa pra segurar, né? Pra essa máquina pegar o corpo. Isso eu não vi o corpo pendurado, graças a Deus. Mas eu entrei nessa sala e o último tanque tava aberto. Entrou um monte de gente na sala. Um monte assim, né? 5 pessoas na sala, pra mim já é um monte. Dentro do tanque tinha um homem negro, recebendo o formol e a glicerina. E tinha vísceras e tinha um pulmão. E foi algo, tipo, meio de filme de terror, sabe? Que você entra num lugar e tem um monte de corpos assim, e você acha que você vai ser a próxima. E do lado esquerdo tinha uma outra maca com 2 corpos. Um dividido no meio, para estudo também, e um outro que eu não fiquei reparando. Mas eram corpos antigos, tinham 10 anos ali na casa. E aí, beleza. A professora deu um osso para uma menina segurar, que é o osso o osso pélvico, né? O osso... Eu não sei explicar, gente, negócio de osso. E aí, ela olhou assim, ela pegou num saco e pegou um crânio, mas um crânio diferente. Tava assim, essa parte de baixo da boca, né, do maxilar, e só tava assim, essa parte não estava. Então, só essa parte, né, aqui. E ela falou assim, olha isso. Aí eu peguei na mão. Aquilo foi um crânio humano. E a gente só pega crânios feitos de resina. Ou gesso. Pra estudo. Aquelas escolas que não têm acesso a isso, né? Acesso ao cemitério, acesso a órgãos responsáveis para a liberação de corpos para estudo. E antes de segurar e ver aquele corpo no tanque, eu tava muito pensativa, eu tava muito, sabe? Eu tava muito agitada, eu tava querendo sair dali, eu tava com medo. Porque tava me dando uma sensação muito estranha, uma sensação, tipo, que a espiritualidade tava perto de mim. Quando que eu peguei, tava perto de mim. Aí, beleza. A professora me deu esse crânio pra segurar. Quando eu dei esse crânio pra segurar, eu fiquei em paz. Eu não tive medo dos mortos, eu não tive medo de nada, sabe? Tipo, que tava ali. Pareceu assim, o seu João Caveira me entregando a responsabilidade que eu vou ter, mas ele me entregando o crânio pra falar assim, olha, é com isso que você vai trabalhar, então você não pode ter medo disso. Amadureça agora e entenda a mensagem. Foi isso que ele quis dizer pra mim. E a mensagem foi o seguinte: eu acho que todo mundo deveria passar por isso, ver uma pessoa nesse estado para tomar consciência. Os corpos que estão ali são corpos de estudo, mas eles tiveram uma vida, eles morreram sem família. Eles talvez nem viram as pessoas que eles amavam. E uma coisa é certa: você tem tudo na sua vida e você não valoriza. E sabe o que é mais interessante nisso?
é que caixão não tem gaveta. E aí eu lembrei, né, daquele ponto da Pombogira Kakurukaia. Não sei por que tanto orgulho nesse mundo, se um dia todos vão virar caveira. Vão passar pela encruza, vão falar com 7 capas e vão morar na minha calunga. Todo mundo vai pro cemitério. Tudo bem que uns vão ser cremados, mas todos vamos passar pela morte. Então, assim, valoriza quem você tem, ame quem você tem e tome cuidado. Porque às vezes a pessoa mais rica do mundo também pode morrer como indigente. É louco isso, né? Então a gente tem que aprender com a nossa espiritualidade. Naquela aula eu tava morrendo de medo. Mas eu entendi o recado. E eu voltei mais forte, sabe? Porque a gente vem nesse mundo sem nada. A gente vem pelado, gente. E a gente morre do mesmo jeito. A gente não leva nada, tá? Então valoriza quem tá com você, valoriza quem cuida de você e valoriza os profissionais da saúde, sabe? E entenda e valorize também a espiritualidade, porque nada nessa vida é por acaso. E eu tive uma grande lição e admiro muito, muito mais, assim, o seu João Caveira. Ali, junto àqueles sacos de ossos, aqueles corpos, seu João Caveira, ele atua em cemitério e atua em hospital. Querendo ou não, a minha escola é um hospital escola. Então, ali, eu entrei no ambiente do seu João Caveira. E eu fiquei muito feliz. Eu fiquei mais feliz foi ver também aqueles esqueletos naquela sala, que não são esqueletos comprados. Também foram pessoas. São ossos sem registros, ossos de pessoas que não necessariamente morreram como indigente, mas são ossos que ninguém reconhece. Então, olha a mensagem por trás. Quando você passar para o outro lado, vão achar seu corpo, mas às vezes você não vai ter um nome, não vai ter um endereço, não vai ter alguém que cuide de você após a passagem, sabe? Às vezes quem vai cuidar de você, do seu corpo, honrando, é um profissional de necrópsia que usa seu corpo como estudo para ajudar outras pessoas. Se você não ajuda na vida, talvez você doa seu corpo para ajudar na morte. Então é muito complicado. Então é isso. Claro que eu vou ter mais experiências sobre a espiritualidade. Beijos, se cuidem, bebam água, passam álcool e valoriza a sua vida e valoriza quem tá com você. Axé.